Olá, meus amigos, tudo bem? Chegamos aqui para a parte 4 desse estudo e tomara que você esteja buscando mais depois de ver o vídeo, buscando ler um pouquinho mais para você entender. Fica dúvidas no vídeo? Fica algumas arestas, algumas interrogações? Ficam, com certeza ficam. Mas aí é que tá, ninguém vai conseguir explicar tudo de uma vez só, até porque a palavra de Deus ela sempre vai se abrindo mais, né? Como eu falei outro dia, quando a gente fez esse estudo com os irmãos, a gente tinha uma visão já, aí hoje a visão já se ampliou, ficou melhor até. E assim vai ser com você. Depois que você sentar, olhar com calma, analisar e estudar também a palavra, você vai ver como é maravilhoso, irmão. Cada vez mais o entendimento vai se abrir. Ok? Hoje a gente vai para a parte 4 do estudo, que é a festa de Pentecostes. Já vimos 3 festas, essa é a 4ª. Já vimos Páscoa, já vimos Asmos, já vimos Primícias e hoje vamos ver Pentecostes. Sendo que essas 4 festas, que na lei são sombra daquilo que havia de vir, que é Cristo e a Igreja, cumprindo essas festas perpetuamente, até o fim. Essas 4 festas já foram cumpridas. Há ainda 3 para se cumprir. Ok? Mas isso a gente vai ver com o tempo, né? A gente vai ver analisando. Ok, meus irmãos? Então vamos lá. Pentecostes. Após o povo levar as primícias do trigo para serem aceitos por Deus, você vê que em cada parte eles precisavam fazer para ser aceitos, né? As primícias eram moídas para fazer o pão das primícias ou pães da proposição. Você já deve ter ouvido falar sobre os pães da proposição, né? Onde Cristo mesmo, quando vieram aqueles fariseus para julgar, né? Para provocar Jesus ali, dizendo que os discípulos dele estavam colhendo espigas, né? Se alimentando, trabalhando no dia de sábado. Aí o Senhor Jesus ele fala, ele conta o caso de Davi, que ele disse: não lestes vocês que Davi, quando teve fome, ele e os que estavam com ele entraram no templo e comeram os pães da proposição, que não era lícito comer, não era para comer aquele pão lá, era para ficar como testemunho. E Jesus falou: não viste que ele ficou sem culpa, comeu e ficou sem culpa, porque assim como também os sacerdotes dentro do templo violam o sábado, porque eles estão trabalhando no templo, no ofício das festas que aconteciam no sábado, eles estavam trabalhando, mas por ele estar dentro do templo, eles violavam o sábado e ficavam sem culpa, porque eles estavam dentro do templo. Aí Jesus disse, né? Eis aqui quem é maior do que o templo, mostrando para nós que se nós estamos nele, se nós estamos firmados em Cristo, mesmo que a gente estivesse violando o sábado, que não estamos, mas mesmo que fosse violação do sábado, trabalhar no nosso 7º dia da semana, ficaríamos sem culpa. Por quê? Porque estamos nele. Aí nessa situação Jesus fala dessa mesa dos pães da proposição, ok? Então esses pães da proposição era feito com aquela primícia. A partir da primícia que era colhida naqueles dias, o povo fazia esses pães. Vamos lá para Levítico 23:15, é onde ele diz: depois para vós pontareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, a primícia, 7 semanas inteiras serão. Então eles contavam 7 semanas inteiras, 7 vezes 7, né? Até o dia seguinte ao 7º sábado, são 7 semanas, então tem 7 sábados, né? Contareis 50 dias,
Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Você percebeu aqui que dá 49, 7 vezes 7 semanas, dá 49, e no dia 50 eles trariam nova oferta. Seria essa o terceiro dízimo que eles davam, né? Do trigo. Primeiro dízimo para asmo, segundo dízimo é a primícia, o terceiro dízimo é a oferta de manjares do Pentecostes. Então, durante todos aqueles 49 dias, eles colheriam para si, para se alimentar, e no 50º dia, eles trariam daquelas ofertas, o melhor daquela oferta, dos 49 dias, para apresentar de novo como oferta, né? Oferta de manjares, oferta de alimento. Porém, agora, esses pães tinham que ser levedados, fermentados. Essa oferta de manjar que a gente viu era um pão. Eles faziam 2 pães, só que esses pães seriam levedados, né? Fermentados. Lembra que o pão asmo ele era sem fermento, representando o corpo de Cristo, sem pecado, morrendo por nós, e nós, através do batismo nas águas, sendo remido, tirado de nós todo o pecado, tudo que cometemos antes, foi apagado pelas águas do batismo. Ok? Isso era representado no pão asmo. Agora, no Pentecostes, eles traziam pão fermentado, é o que a gente vai ver aqui, e fermento é símbolo dos nossos pecados. Levítico 23, 17. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha, serão levedados, 2 dízimas de farinha serão levedados, se cozerão. Primícias são ao Senhor. Você percebeu que continua sendo primícia. Continua sendo aquele mesmo trigo representado, colhido nos 49 dias. Por que isso? Porque representam o corpo. Esses 2 pães representam o corpo de Cristo. Nós, como igreja, somos os frutos da ressurreição do Senhor. Você percebeu que o trigo, eles faziam os 2 pães com fermento e apresentavam aqueles 2 pães para o sacerdote. Agora, por que 2 pães? Eu até grifei aqui na hora, né? Botei em maiúsculo e sublinhei. Por que 2 pães? Porque esses 2 pães já era Deus profetizando que o povo dele se dividiria em 2 tribos, que a gente estudou no estudo passado. Lembra do plano de Deus da salvação? Efraim e Judá, judeus e gentios, representados nesses 2 pães de movimento, que continuam sendo primícias. Por quê? Porque é a igreja. Os 2 pães, Efraim e Judá, lembra que isso aqui é em Levítico, na lei, profetizando o que ia acontecer lá depois de Salomão, depois do filho de Salomão, Roboão, que ia se dividir as tribos, Efraim e Judá, reino do norte e reino do sul. Lembra disso, irmão? É importante lembrar, porque senão esses 2 pães. É que nem a gente mandar o nosso filho lá no mercado, filho, vai lá na padaria, pega 2 pães. Por quê? Porque eu quero comer 2 pães. E não era somente isso. Entende? Aqui não era somente isso. Eles queriam mostrar, Deus queria mostrar algo aqui através desses 2 pães. E esses 2 pães aqui também, levedados, são dízimo, são primícias ao Senhor. Esses 2 pães vão levar a gente lá para Apocalipse também, onde nós temos o quê? 2 testemunhas. Ok? Por que 2 testemunhas lá em Apocalipse? Efraim e Judá. Num dos estudos aqui a gente vai ver, uma das festas a gente vai ver sobre isso, tá?
das duas testemunhas, tá ok? Continuando aqui. Esses 2 pães representam o corpo de Cristo. Nós, como igreja, somos os frutos da ressurreição do Senhor. Porque Cristo ressuscitou, nós podemos viver. No momento em que o sacerdote recebia estes pães, ele os levava para dentro do templo para untá-los com azeite. Êxodo 29:1 diz: Isto é o que lhe hás de fazer para os santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula. O que acontecia aqui? Isso aqui lá em Êxodo, irmãos, é a preparação dos sacerdotes para eles poderem entrar no templo para preparar a festa de Pentecostes, ok? E pão asmo e bolos asmos amassados com azeite e coscorões ázimos untados com azeite, com flor de farinha de trigo os farás. Você percebe que também aqui ele coloca a palavra asmos, pães, bolos, coscorões, asmos também. Por quê? Porque continua mostrando para o povo essa obra, essa oferta de pães, continua mostrando para o povo a saída do Egito. Asmo significa pães de aflição, pães da pobreza, ok? Só que esses aqui, diferente daqueles outros pães asmos, esses asmos aqui era para ser levedados, os coscorões, pão fofo, e eles precisavam o quê? Ser untados com azeite, com flor de farinha de trigo os fareis. Vê que eu marquei aqui, ó, untados com azeite, porque a palavra untados vem de unção, untar, ungir, que em hebraico é mishá, que representa, que é da mesma raiz da palavra Machia, que significa ungido, ou Messias, né, de onde vem Messias, Machia. Então, esses pães ali eram pães Machia, pães untados com azeite. Eram pães que também representavam Cristo completo, porque eram 2 pães. Esses 2 pães untados com azeite, que cada tribo tinha que trazer, fazem referência às 2 casas de Israel, Efraim e Judá. E Efraim e Judá, que é os 2 povos que Paulo fala, dos 2, Efésios 11, né? Efésios 2:11. Dali em diante ele diz que dos 2 povos faria um só povo, um novo homem. E esse novo homem é o corpo de Cristo, tendo Cristo como cabeça. Ok, irmãos? Esta festa, essa então era a festa do Pentecoste, como sombra das coisas que haviam de vir. Então eles preparavam aqueles 2 pães para botar na mesa da proposição, e esses pães eram untados com azeite. Eles precisavam daquele derramamento de óleo por cima deles para que eles fossem santos, ungidos. Lembra que eles eram fermentados? Eles tinham fermento na receita desses pães agora, de Pentecoste. Tinha que ter fermento. Por que tinha que ter fermento? Porque representava o corpo de Cristo. Aquele outro pão asmo representava Cristo e o corpo na hora do batismo, do sepultamento, um corpo sem pecado. Agora, esses pães representam a igreja, os pães do Pentecoste, representa a igreja com pecados. E uma igreja com pecados, assim como o pão com fermento,
precisava ser untado com azeite, e essa unção com azeite que permitiria que eles ficassem sobre a mesa da proposição, para testemunho. Ed, lembra daquela palavrinha Ed? Testemunha? São pães que testemunham, dão testemunho para o futuro. Davam, né? Vemos então que esses dois pães, Efraim, gentios, e Judá, judeus, precisavam ser ungidos, pois tinham fermento. Agora entenderemos o porquê da descida do Espírito Santo bem no dia de Pentecostes. Vamos lá, Atos 1:4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Jesus disse aos discípulos que eles não eram discípulos, que está falando, eram aqueles irmãos que estavam lá, os apóstolos e os irmãos que estavam lá após a ressurreição de Cristo. Não se ausentem, mas espere a promessa que vem do Pai. Cristo morreu na Páscoa, ressuscitou ao terceiro dia, sendo primícia, foi asmo antes, foi cordeiro morrendo, e ele diz: espera agora a promessa. E Cristo sabia que a promessa vinha no Pentecostes, porque era no Pentecostes que os dois pães tinham que ser untados com azeite, pães com fermento. Esses discípulos aqui tinham fermento, tinham pecados, tinham sido batizados, sim, mas tinham erros. Pedro estava aqui, Pedro negou Jesus 3 vezes. Tomé estava aqui, Tomé duvidou que era Cristo que estava lá no meio, que tinha ressuscitado, só acreditava vendo. Olha quantos erros, quanto fermento que tinha na vida deles. Então eles não podiam ir adiante sem ser revestido. Atos 1:5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Estava chegando o dia de Pentecostes. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Você vê, irmãos, qual era o pensamento dos discípulos naquela época? A gente tem que tentar se transportar para o sentimento que eles tinham naquele momento. Porque as profecias que eles tinham, e é o que está escrito, é que quando o Messias viesse, ele iria restaurar todas as coisas. E essa restauração de todas as coisas era o quê? Era o reino de Deus dividido. Eles queriam que todos os que tivessem ido embora, levados cativos para outras nações, voltassem. Essa era a promessa, e continua sendo, que todos vão um dia voltar para Israel. Todos que um dia foram, se crerem, vão voltar. Aí eles perguntam: o Senhor vai restaurar? É nesse tempo? Lembra quando fala nesse tempo? Está falando de tempos determinados. Ok, irmãos? O reino a Israel, claro que aqui estava no contexto de Roma também, que dominava ali, era o Império Romano que dominava, com certeza isso também. Até porque para restaurar o reino a Israel, para as 12 tribos poderem se unir de novo, fazer um só corpo, um só homem, um novo homem, precisava que Roma não fosse mais o que dominava a região, né? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Eles não tinham condições agora de saber os tempos ou estações, porque faltavam as festas se cumprir. Mas ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. De novo aqui, isso aqui foi escrito em grego, mas quando Jesus falou, ele falou em aramaico. Estaria aqui
algo parecido com aquela palavra Ed, de Moed. Sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. Vê como o entendimento das duas casas, irmão, faz a gente ver luz nisso aqui. Não é simplesmente uma região geográfica, né? E sim, 2 reinos. Samaria era a capital do reino do norte, Efraim, e a Judéia era o território de Judá. Então aqueles discípulos ali iam testemunhar de Cristo na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Isso aqui, os confins da terra, para comprovar e trazer à existência a promessa que foi feita a Abraão. Lembra que ele prometeu que a descendência dele seria mais numerosa que a areia do mar? Depois ele falou: a tua descendência será como as estrelas do céu, não dá para se contar. E que em todas as nações, todas as famílias da terra seriam benditas em Abraão. Como? Através de servos de Cristo que vão testemunhar. Estão testemunhando, né? Jesus prometeu que a igreja, pães com fermento, seria revestida de poder, assim como os pães eram untados com azeite. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, isso lá em Atos 2:1, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Agora, anotação minha, né? Os pães com fermento, feito das primícias, lembra isso? Era um pão feito de Cristo. Homens que vieram após Jesus. Igreja de Deus com pecados são revestidos de poder. Cristo falou: sereis revestidos de poder não muito depois desses dias. Esse revestimento de poder era a unção que eles faziam nos pães levedados. Era derramado, o sacerdote derramava sobre os pães aquele óleo, ungia os pães. Amém, irmãos? E os discípulos foram revestidos com o Espírito Santo, que é representado no óleo da unção. Aleluia, né, irmãos? Vale lembrar que foram os 12 apóstolos que foram batizados no Pentecostes, e mais outras pessoas, né? Eles são uma representação das 12 tribos de Israel. E dos 144.000 primícias compradas de Apocalipse, os apóstolos são representação das 12 tribos e dos 144.000. Por que os apóstolos são representação dos 144.000 e das 12 tribos? Porque se você pegar e calcular, até no Apocalipse tem o cálculo, né? Que 144.000 são 12.000 de cada uma das 12 tribos. 12 vezes 12 dá 144. Ok? Isso é maravilhoso, irmãos. Por isso o cristão precisa ter o Espírito Santo, para ser testemunha de Cristo em toda a terra. E quando falamos testemunha de Cristo, somos levados a entender, como eu falei no início, quem são os 2 profetas, 2 testemunhas de Apocalipse. Olha só isso, irmão. Se não é a mesma coisa praticamente que Jesus falou para os discípulos lá. E darei poder às minhas 2 testemunhas. Por que 2? Porque eram 2 pães. Porque poder é o Espírito Santo.
No tempo do fim, irmãos, quando se levantar aquele que vai fazer o acordo com muitos, que será depois descoberto que é o anticristo, essas duas testemunhas vão profetizar por 1260 dias, se humilhando, vestidas de saco. Mas nesse tempo em que se levantar o anticristo, que não vai estar na cara que ele é o anticristo no início, ele vai trazer solução para todos os problemas da terra. Por isso muitos vão adorar. Ok? Mas nesse momento, a parte da igreja que são representados nessas duas testemunhas, que não são dois homens literais, mas são duas testemunhas porque representam aqueles dois pães, Efraim e Judá, revestidos de poder. Vai haver um novo derramamento do Espírito Santo. Lembra que Joel falou? Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ele vai derramar de uma forma como foi em Pentecostes de novo. E elas vão poder profetizar contra o anticristo. Quem são estas? Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Isso aqui, irmão, só dá para entender quem são as duas oliveiras. Por que ele fala que as duas testemunhas são duas oliveiras e são dois castiçais? Se você pegar e ler lá no início do Apocalipse, você parou aqui, puxa, por que são dois castiçais? Você tem que ler lá em Apocalipse, o início do Apocalipse, nas cartas para as 7 igrejas de Apocalipse, né? Aí ali você vai ver que tinham 2 igrejas que não foram repreendidas. Essas 2 igrejas são as 2 oliveiras. São 2 povos, judeus e gentios. Ok, irmãos? Judeus mesmos. E gentios convertidos, né? E também nós precisamos ler o profeta Zacarias e Ageu, porque lá eles falam das 2 oliveiras também. Vem um profeta do Antigo Testamento, vai explicar coisas que foi escrita por João no Apocalipse. Isso é estudar a palavra, irmão, tem que fazer um esforço, né? Essas 2 testemunhas representam uma parte da Igreja de Cristo que profetizará antes da grande tribulação. Veremos mais sobre elas mais para frente nesse estudo. A festa do Pentecostes está acontecendo até os dias de hoje. Não que a festa em si do Pentecostes está acontecendo, mas primícias, as pessoas estão sendo colhidas, as pessoas, as que Deus tem chamado, tem vindo a Ele, através da pregação da palavra, através desse vídeo que você está vendo e vai compartilhar com pessoas amigas tuas, parentes também. E essas pessoas estão sendo chamadas por Deus para vir para Ele. Esse convencimento que dá, é o Espírito Santo que convence a pessoa, que a palavra e Deus quer ela de volta. É como a colheita do trigo. É como também a pesca dos homens na terra. Como Jesus falou para Pedro, eu vou fazer você pescador de homens. Ele ia pescar homens na terra. E esse ato de pescar homens na terra é a profecia que Deus falou para o patriarca lá. Eu vou botar aqui a referência para você analisar. Onde diz que a descendência dele ia se multiplicar como peixes na terra. O peixe se multiplica no mar, né? Mas a descendência, como seria homens, iam se multiplicar como peixes, trazendo luz para isso que ia acontecer dos discípulos pescarem, e é o que nós estamos fazendo. Nós estamos colhendo o trigo para apresentar eles como primícia para Deus. Só que esse trigo não pode ser simplesmente apresentado como primícia. Como ele vai continuar nessa terra, nós, no momento que o próprio Jesus falou, né? Ele disse, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Como é que Deus vai nos livrar do mal?
ele vai nos revestir de poder para que a gente esteja forte contra as astutas ciladas do diabo. Ok, irmãos? Com o povo de Deus sendo revestido com o Espírito Santo para poder testemunhar da palavra de Deus. Então, o Pentecostes é meio que a gente está no finalzinho da festa de Pentecostes, esperando chegar a próxima festa. Na próxima parte estudaremos a festa das trombetas, irmãos. Essas 4 primeiras lições que a gente viu aqui já se cumpriram. Páscoa, Asmos, Primícias e Pentecostes. Estamos no finalzinho de Pentecostes, colhendo os últimos frutos. Quando colher os últimos frutos, vai começar a festa de trombetas, que na lei tinha um propósito a festa de trombetas. E também depois da festa de Pentecostes, que era 50 dias depois da Páscoa, depois da festa de Pentecostes, havia um hiato de alguns meses, sem festas das fixas. Só ia ter a próxima festa, que é a de trombetas, no mês 7. No mês 7, irmãos. Isso também é profético. No próximo vídeo a gente vai ver. Ok? Que Deus abençoe você. Tomara que você tenha entendido aquilo que a gente falou aqui. Se ficou dúvidas, deixa no comentário. Mas eu tenho certeza, irmão, que é a edificação que está precisando para a igreja. A igreja de Cristo, a igreja é de Cristo. É o corpo dele, não é corpo de homem. É o corpo de Cristo. Ok, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Essa é a minha oração. Fique na paz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.